واحد وثمانون. Exponha e ataque o lado frágil de seus adversários. A estratégia crucial. Quando você ataca as pessoas diretamente, enrijece a resistência delas e dificulta muito sua tarefa. Há um jeito melhor: distrair a atenção de seus adversários para a frente de batalha. Em seguida, atacá-los pela lateral, por onde menos esperam. Ao atingi-los ali onde eles estão frágeis, sensíveis e desprotegidos, você cria um choque, um momento de fraqueza que pode explorar. Atraia as pessoas para uma situação difícil, expondo seus pontos fracos. Em seguida, atire pela lateral. A única maneira de adversários teimosos mudarem de posição é abordando-os indiretamente. 264, Estratégia 18. Girando o flanco. Em 1793, Luís XVI e sua mulher, Maria Antonieta, o rei e a rainha da França, foram decapitados por ordem do novo governo que assumiu depois da Revolução Francesa. Maria Antonieta era filha de Maria Teresa, imperatriz da Áustria, e com sua morte, os austríacos se tornaram inimigos inabaláveis da França. No início de 1796, eles se preparavam para invadir o país pelo norte da Itália, que na época era uma possessão austríaca. Em abril desse mesmo ano, Napoleão Bonaparte, aos 26 anos, recebeu o comando do exército francês na Itália e foi encarregado de uma missão simples: impedir que estes exércitos austríacos entrassem na França. Comandados por Bonaparte, pela primeira vez desde a Revolução, os franceses não só foram capazes de manter uma posição defensiva, como partiram para a ofensiva com êxito, empurrando os austríacos com firmeza para o leste. Por mais chocante que fosse perder para o exército revolucionário, era uma total humilhação ser derrotado por um general desconhecido em sua primeira campanha. Durante 6 meses, os austríacos enviaram exércitos para derrotar Napoleão, mas ele forçava cada um deles a recuar para a fortaleza de Mantua, até que finalmente esta praça forte estava entulhada de soldados austríacos. Deixando uma força em Mantua para não deixar os austríacos saírem dali, Napoleão estabeleceu sua base ao norte, na cidade-eixo de Verona. Para os austríacos vencerem a guerra, teriam de dar um jeito de expulsar lo de Verona e libertar os soldados famintos presos em Mantua. E o tempo estava se esgotando para eles. Em outubro de 1796, o barão Joseph Dalvinci recebeu o comando de cerca de 50.000 soldados austríacos e a missão urgente de expulsar os franceses de Verona. Um experiente comandante e esperto estrategista, Dalvinci estudou a campanha italiana de Napoleão com cuidado e acabou respeitando o inimigo. Para derrotar este brilhante e jovem general, os austríacos teriam de ser mais flexíveis, e Dalvinci pensou que tinha a solução. Ele dividiria seu exército em 2 colunas, uma sob seu próprio comando e a outra sob as ordens do general russo Paul Davidovich. As colunas marchariam separadas para o sul, convergindo em Verona. Ao mesmo tempo, Dalvinci lançaria uma campanha de blefes para fazer Napoleão pensar que o exército de Davidovich era pequeno, uma mera força de repressão para proteger as linhas de comunicação austríacas. Se Napoleão subestimasse Davidovich, o general russo enfrentaria menos oposição e seu caminho até Verona seria mais fácil. O plano de Dalvinci era apanhar Napoleão entre as mandíbulas destes 2 exércitos. Os austríacos entraram no norte da Itália no início de novembro. Para a satisfação de Dalvinci, Napoleão parecia ter se deixado enganar. Ele enviou uma força relativamente ligeira contra Davidovich, que prontamente deu aos franceses na Itália sua primeira derrota real e começou seu avanço em direção a Verona. Enquanto isso, o próprio Dalvinci avançava ao imperador, embora estivesse bastante preparado para quebrar ovos para fazer omeletes, como diz von Clausewitz. Estava sempre ansioso para obter a vitória total, com um gasto mínimo de potencial humano e esforço. Por conseguinte, ele não gostava de ter forçar uma batalha frontal em escala natural, plenamente ordenada, isto é, marchar direto contra o inimigo para combatê-lo em terreno de sua escolha, pois essas batalhas eram inevitavelmente caras e raramente conclusivas. Em vez disso, sempre que possível, depois de mobilizar o inimigo como um ataque simulado, ele marchava seu principal exército pelo caminho seguro, mais rápido possível,
ocultado por uma cortina formada pela cavalaria e obstáculos naturais, para se colocar na retaguarda ou no flanco do adversário. Uma vez tendo êxito neste movimento, ele ocupava uma barreira estratégica, ou cortina estratégia, ordenava o bloqueio de todas as passagens e assim isolava a pretendida vítima de seus depósitos na retaguarda e reduzia suas chances de reforços. A partir daí, Napoleão avançava inexoravelmente em direção ao exército do inimigo, oferecendo-lhe apenas duas estratégias: 18.265. Até um ponto não longe de Verona, e se posicionava para cair sobre a cidade pelo leste. Ao examinar seus mapas, Dal Vinci sentiu prazer em seu plano. Se Napoleão enviasse mais homens para interceptar Davidovich, enfraqueceria Verona contra Dal Vinci. Se tentasse bloquear a entrada de Dal Vinci vindo do leste, enfraqueceria Verona contra Davidovich. Se buscasse reforços de suas tropas em Mantua, libertaria até 20.000 solda dos austríacos presos ali e eles os engoliriam pelo sul. Dal Vinci também sabia que os homens de Napoleão estavam exaustos e famintos. Tendo lutado durante 6 meses sem descanso, eles estavam no limite de sua restipiuto durante 6 meses sem descanso. Eles estavam no limite de sua Nem mesmo um jovem gênio como Napoleão poderia escapar dessa armadilha. Dias depois, Dal Vinci avançou para a aldeia de Caldiero, na soleira da porta de Verona. Ali, ele infligiu outra derrota às tropas francesas enviadas para interceptá-lo. Depois de uma série de vitórias, Napoleão agora tinha perdido 2 batalhas, uma atrás da outra. O pêndulo oscilara contra ele. Quando Dal Vinci se preparava para seu salto final sobre Verona, recebeu notícias confusas. Ao contrário de todas as previsões, Napoleão havia na verdade dividido seu exército em Verona. Mas, em vez de enviar partes dele contra Dal Vinci ou Davidovich, ele havia colocado em marcha uma força consideravelmente grande para algum ponto do sudeste. No dia seguinte, este exército apareceu nos arredores da cidade de Arcola. Se os franceses atravessassem o rio até Arcola e avançassem alguns quilômetros para o norte, cruzariam diretamente a linha de comunicações e de retirada de Dal Vinci, e poderiam se apoderar de seus depósitos de suprimentos em Vila Nova. Ter este grande exército francês em sua retaguarda era mais assustador. Dal Vinci foi obrigado a esquecer de Verona por enquanto e marchar às pressas para o leste. Ele havia recuado na hora certa e conseguiu deter os franceses antes que pudessem cruzar o rio e atacar Vila Nova. Durante vários dias, os 2 exércitos se engalfinharam em um combate feroz pela ponte de Arcola. O próprio Napoleão liderou diversos ataques e quase foi morto. Uma parte das tropas que bloqueavam Mantua foi despachada para o norte, a fim de reforçar os franceses em Arcola. Mas o exército de Dal Vinci se escondeu e a batalha ficou estagnada. No terceiro dia de luta, os soldados de Dal Vinci, suas linhas reduzidas pelos incansáveis ataques dos franceses, preparavam-se para outra batalha pela ponte, quando de repente ouviram trombetas soando do flanco sul. Uma força francesa tinha dado um jeito de atravessar o rio sob a ponte e estava marchando em direção ao flanco austríaco em Arcola. O som das trombetas foi rapidamente substituído por gritos e o zunido de balas. O súbito aparecimento dos franceses em seu flanco foi demais para os exaustos austríacos. Sem esperar para verem o tamanho da força francesa, eles entraram em pânico e fugiram de cena. Os franceses, em peso, atravessaram o rio. Dal Vinci reuniu seus homens o melhor que pôde. Alternativas: lutar pela sobrevivência em terreno que não era o de sua escolha, ou se render. As vantagens de tal estratégia são óbvias. O exército inimigo seria apanhado de surpresa e quase certamente ficaria desmoralizado pela súbita aparição do exército inimigo em sua retaguarda, cortando todas as suas comunicações. The Campaigns of Napoleon, David G. Chandler, 1966. Agora havia o problema crítico de julgar o momento certo para a força envolvente revelar sua desconcertante posição no flanco do inimigo. Para a máxima eficácia, é importante que isto não ocorra antes que o inimigo tenha comprometido toda ou a maior parte de suas reservas na batalha frontal. E esta necessidade de calcular o tempo exato para o ataque pelo flanco exigia o maior discernimento por parte de Napoleão e seus principais subordinados.
O primeiro tinha de julgar o momento em que todas as tropas inimigas estavam realmente comprometidas com a batalha frontal. Os segundos ficavam com a tarefa de manter suas ansiosas tropas sobrédias, a fim de 266 Estratégia 18. Conseguiu liderá-los para o leste em segurança. Mas a batalha por Verona estava perdida, e com isso o destino de Mantua estava selado. De algum modo, Napoleão conseguira arrancar a vitória de uma derrota. A Batalha de Arcola ajudou a forjar a lenda de sua invencibilidade. Interpretação: Napoleão não era mágico, e a derrota que ele impôs aos austríacos foi ilusoriamente simples. Enfrentando dois exércitos convergindo em sua direção, ele calculou que Dau-Vinci era o perigo mais iminente. A luta por Caudiero encorajou os austríacos a pensar que Verona podia ser defendida em um confronto direto, cara a cara. Mas Napoleão, em vez disso, dividiu seu exército e enviou a maior parte para ameaçar o depósito de suprimentos, as linhas de comunicação e de retirada dos austríacos. Tivesse Dau-Vinci ignorado a ameaça e avançado sobre Verona, teria se afastado ainda mais de sua base crítica de operações e se colocado em grande risco. Se ficasse parado, Napoleão o teria espremido entre dois exércitos. De fato, Napoleão sabia que Dau-Vinci teria de recuar. A ameaça era real demais, e uma vez tendo feito isso, teria renunciado à iniciativa. Em Arcola, percebendo que o inimigo estava ficando cansado, Napoleão mandou um pequeno contingente atravessar o rio na direção sul e marchar sobre o flanco austríaco, com instruções para fazer o máximo de barulho possível. Trombetas, gritos, tiros. A presença desta força de ataque, embora pequena, induziria ao pânico e ao colapso. A artimanha funcionou. Esta manobra, Manœuvre sur les derrières, Napoleão a chamou, passaria a ser uma de suas estratégias preferidas. Seu sucesso baseava-se em duas verdades. Primeiro, generais gostam de colocar seus exércitos em uma forte posição frontal, seja para atacar ou enfrentar um ataque. Napoleão, com frequência, se aproveitava desta tendência, parecendo estar atacando o inimigo de frente. Na confusão da batalha, ficava difícil saber que ali estava apenas metade de seu exército, e, enquanto isso, ele fazia entrar a outra metade sorrateiramente pela lateral ou retaguarda. Segundo, um exército, ao perceber que está sendo atacado pelo flanco, fica assustado e vulnerável e deve se virar para enfrentar a ameaça. Neste momento, há muita fragilidade e confusão. Mesmo um exército na posição mais forte, como o de Dau-Vinci em Verona, ao se virar, quase sempre perde a coesão e o equilíbrio. Aprenda com o grande mestre. Atacar de frente raramente é o mais sensato. Os soldados em sua frente estarão amontoados, em uma concentração de força que ampliará seu poder de resistir a você. Ataque pelo flanco, o lado vulnerável. Este princípio se aplica a conflitos ou embates em qualquer escala. Indivíduos com frequência mostram seu flanco, sinalizam suas vulnerabilidades. Por seu oposto, a frente que mostram mais visivelmente ao mundo. Esta fachada pode ser uma personalidade agressiva, um jeito de lidar com as pessoas intimidando-as. Ou pode ser um mecanismo qualquer de defesa óbvio, um interesse em afastar intrusos para manter a estária, evitar qualquer ataque prematuro que revelasse sua presença. Em seguida, no momento exato, Napoleão daria o sinal. Então o ataque debordante adquiria vida. Um rugir de canhão ao longe neste flanco, até agora seguro, faria o inimigo olhar preocupado sobre o ombro, e não demorava muito para os óculos de alcance de sua ansiosa equipe conseguirem detectar uma linha de poeira e fumaça aproximando-se aos poucos, cada vez mais, pelo flanco ou retaguarda. Esta ameaça às suas comunicações ou linha de retirada não podia ser ignorada. O general inimigo talvez agora teoricamente adotasse um de dois rumos. Ou ele ordenava um recuo geral imediato para escapar da armadilha antes que ela se fechasse por trás de seu exército. Embora isto costumasse estar fora de questão, pois Napoleão lançaria, com certeza, um ataque frontal contra todos os setores da linha inimiga, para coincidir com o desmascaramento de sua força, atacando pelo flanco, e assim imobilizar o inimigo ainda mais firme no terreno onde estava. Ou ele seria forçado a encontrar tropas de algum outro lugar para formar uma nova linha em ângulos retos com relação à sua principal posição, para enfrentar a nova investida e proteger seu flanco. Como todas as reservas já estratégia
18.267. Habilidade em suas vidas.